Ela foi espancada, humilhada e jogada no chão como lixo, pelos próprios colegas de farda. Mas o que eles não sabiam é que aquela mulher em trapos era uma detetive infiltrada, investigando um esquema sujo dentro da própria polícia. Isolada, traída e marcada como inimiga, ela vai até o fim para expor uma rede de corrupção que se alimenta dos invisíveis da sociedade. Uma história real demais para ser ignorada e forte demais para ser esquecida. Se você acredita que ninguém deve ser silenciado por lutar por justiça, comente. A verdade sempre encontra um caminho. A chuva fina caía sobre as ruas de Atlanta, lavando a poeira, mas não a sujeira da alma da cidade. Era noite. As luzes dos postes lançavam sombras distorcidas sobre os becos, onde poucos ousavam pisar, exceto ela. Detetive Nia Brooks, 38 anos, pele negra como carvão polido, olhos vigilantes e coração endurecido por anos de serviço. Olhava para o próprio reflexo em uma vitrine quebrada. Não se via mais como policial. Seu rosto, escondido por uma peruca desgrenhada e suja, não carregava autoridade, apenas abandono. Ela respirou fundo, engoliu o orgulho e empurrou o velho carrinho de supermercado cheio de cobertores, latas amassadas e sacolas rasgadas. Cada passo a afastava do quartel, da farda e da dignidade, mas era a única forma de entrar no submundo onde vidas estavam sendo vendidas como mercadoria. Ninguém sabia da missão, nem o sargento, nem seus parceiros. Apenas ela e a tenente Carla Mendes. Era perigoso demais. A denúncia anônima falava de tráfico humano, uma rede oculta que usava sem teto como fachada para algo muito mais sombrio. Nia sabia que, se queria pegar os culpados, teria que desaparecer. Na primeira noite, a realidade bateu mais duro que o concreto das calçadas. Enquanto se acomodava sob uma ponte, enrolando-se nos cobertores sujos, 2 faróis rasgaram a escuridão. Um carro da polícia parou bruscamente. 2 oficiais saíram, brancos, jovens, armados, arrogantes. "Ei, o que está fazendo aqui, sua praga?" gritou o primeiro, já com a mão no cacetete. Nia tentou se manter submissa. Não podia reagir. Seu disfarce dependia disso. "Eu só estou tentando dormir, não quero problema", murmurou ela, a voz abafada pela vergonha. "Dormir? Aqui não é motel, não, sua vadia." O segundo policial a empurrou com força. Nia caiu de joelhos, sentindo a pele rasgar no asfalto molhado. Ela ouviu o som metálico do carrinho sendo chutado. "Olha só isso. Nem lixo tem tanta merda acumulada assim", zombou o outro, derrubando tudo no esgoto. Cobertores, comida, até um retrato velho que Nia guardava como isca para ganhar confiança nas ruas. Então, o golpe final, um cuspe nojento no rosto. "Volta pro seu gueto, vadia." Nia ficou imóvel. As mãos tremiam, mas não pela dor física. Era outra dor, a de ser invisível, de ser tratada como nada, mesmo tendo servido com honra, mesmo usando a mesma farda daqueles homens. Quando os patrulheiros foram embora, rindo, ela se arrastou até uma parede grafitada e ali se encolheu. O cheiro da cidade, da chuva, da humilhação, tudo parecia gritar contra ela. Ela chorou, sozinha, mas em silêncio. Não por ser fraca, mas por saber que ali começava algo maior do que qualquer operação policial. As manhãs nas ruas de Atlanta começavam sem qualquer anúncio. Não havia despertadores, rotinas, nem cheiro de café passado. Apenas o ronco dos motores, o som das sirenes ao longe e a respiração pesada dos que ainda estavam vivos. Nia Brooks acordou com os ossos doendo e um gosto metálico na boca. A peruca desgrenhada se deslocara durante a noite e ela teve que reposicioná-la com cuidado, verificando os arredores como uma guerreira que não podia se dar ao luxo de relaxar. Cada centímetro da cidade parecia diferente quando se olhava de baixo para cima, do chão, da calçada, onde o mundo se esquecia que existiam pessoas. Ela se arrastou até uma praça suja,
onde outros se aglomeravam para dividir restos de comida distribuídos por uma ONG. Ao fundo, um coral de vozes embriagadas, tosses crônicas, risadas ocas. Todos pareciam ecoar um único sentimento: abandono. Foi lá que ela conheceu Jamal. Ele estava sentado em um banco quebrado, calçando tênis 2 números menores, com os cadarços amarrados com fios de saco plástico. A jaqueta remendada escondia parte dos ossos que já saltavam do peito magro. Seus olhos eram jovens, não mais que 25 anos, mas carregavam a mesma idade emocional de Nia. "Ei, tá nova por aqui, né?", disse ele, sem levantar a cabeça, enquanto partia um pão mofado ao meio e oferecia uma metade. Nia hesitou. "Aceita, não morde. Quer dizer, só se tiver muita fome." Ele sorriu de canto. Ela pegou o pedaço com gratidão silenciosa. Ainda estava em missão, mas a fome era real, o frio era real, e aquela gentileza mínima, quase imperceptível, era o único gesto humano que recebera em dias. "Nia", ela disse, sem pensar. Jamal levantou as sobrancelhas. Curioso. Nome verdadeiro? Corajosa. Aqui a gente se esconde até do próprio nome. Ela sorriu de leve, mas logo sua expressão se fechou. "E você, Jamal, por enquanto, até alguém me apagar e eu virar mais um corpo no relatório de alguém." Nia estudava as reações dele. Observava a forma como falava, como se carregasse nas palavras uma verdade que ninguém queria ouvir. "O que aconteceu com você, Jamal?" Ele deu de ombros. "Vida, sistema, sabe como é, né? Negro, pobre, órfão, 3 passagens antes dos 18 e pronto. Tua alma já está vendida para o Estado." Nia sentiu a pele arrepiar. As palavras dele pareciam arrancadas dos mesmos relatórios que ela lia todo mês, mas havia uma diferença gritante entre ler e presenciar. "E aqui tá seguro?" Jamal deu uma risada seca. "Seguro? Ninguém tá seguro aqui, mas tem um padrão, sempre tem. Quando os carros da polícia fazem ronda à noite, tem gente que desaparece. Assim, do nada, levam 1 ou 2, sem gritos, sem testemunhas. E no dia seguinte, ninguém lembra. Você viu isso? Mais vezes do que queria. A velha Linda, o Mike do skate, a Rebeca, todos sumiram. A gente chama de a colheita. Os policiais vêm, colhem quem acham que não faz falta e somem. Como fantasmas, mas são reais. Eles usam distintivo." Nia anotava mentalmente tudo. A raiva apertava seu peito como uma armadilha de aço. A denúncia fazia sentido. Aquilo era maior do que esperava. Nas noites seguintes, ela passou a observar com atenção. Ficava escondida nas sombras, simulando sono sob caixas de papelão, mas com os olhos abertos. E foi então que viu uma van preta, sem placas, com luzes discretas. Parava em pontos estratégicos e 3 homens com roupas táticas desciam rapidamente. Não falavam, agiam como soldados em território inimigo. Levaram um homem de meia idade que dormia encostado na parede de um posto abandonado. Ninguém reagiu, ninguém gritou. E pela manhã, o lugar onde ele estivera estava limpo, como se ele jamais tivesse existido. No 5º dia de infiltração, Nia já estava esgotada. Seu rosto, antes polido, agora estava manchado, e o corpo, acostumado ao conforto, gritava por higiene, descanso e dignidade. Ela caminhava por um beco lateral quando ouviu gritos. "Solta ela!" A voz aguda de uma idosa cortava o ar. Nia correu e dobrou a esquina. 2 policiais brancos estavam tentando colocar uma senhora em uma viatura. Ela, frágil, tremia de medo. "Ela não fez nada. Ela só estava catando latinha!" gritou um homem do outro lado da rua. Nia não pensou. Não podia mais assistir. Avançou. Ei, por que estão levando ela?" Os policiais viraram-se em sincronia. Um deles arregalou os olhos. "Tá querendo se meter? Sai da frente, indigente!" Ela encarou. Aquela voz conhecia. Owens.
Ah, murmurou, quase sem acreditar. O homem se aproximou e por um momento o olhar dele vacilou, mas logo a máscara voltou. Você me conhece? Disse ele rindo. Olha, já temos fãs agora. Antes que ela pudesse reagir, o cacetete desceu com força sobre seu ombro. O impacto foi brutal. Ela cambaleou. Você está atrapalhando uma operação, vagabunda, gritou ele, empurrando-a contra a parede. Owens, sou eu, Nia, ela tentou dizer, mas a voz saiu em um fio. Outro golpe, dessa vez no estômago. Ela caiu de joelhos, ofegante, cada célula doía, mas nada se comparava à dor moral. O antigo parceiro, aquele que certa vez segurou sua mão quando ela perdeu um menino numa operação mal sucedida, agora a tratava como lixo, não a reconheceu. Ou fingiu não reconhecer. O efeito era o mesmo. Abandono. Antes de apagar, ouviu sua voz. Só mais uma indigente. Quem vai sentir falta? A escuridão a engoliu. Horas depois, acordou em um terreno baldio, suja, ensanguentada, envergonhada. Ao seu lado, Jamal, com os olhos marejados. O que fizeram com você? Meu passado me alcançou. Ela tentou se sentar. Sentiu a dor latejando nas costelas. A gente precisa sair daqui, sussurrou. Não, disse Jamal. A gente precisa lutar. Ela o olhou, com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez desde o início da missão, percebeu que não estava sozinha. Mas também entendeu que a linha entre ser policial e ser vítima era muito mais tênue do que jamais imaginara. Ela fechou os olhos e jurou em silêncio. Eles pagariam, todos. O som da chuva fina caía novamente sobre os telhados velhos da cidade quando Nia, ainda com o rosto inchado e as costelas doloridas, voltou a caminhar pelas ruas da Zona Oeste. Havia um vazio frio em seu peito, um tipo de silêncio que só quem já perdeu tudo consegue reconhecer. Mas ela ainda tinha uma missão, e agora, mais do que nunca, ela sabia o que estava em jogo. Jamal caminhava ao seu lado, atento, mas sem fazer perguntas. Depois da surra brutal que ela levara, ficou claro para ele que Nia não era como os outros. Ela carregava um olhar que misturava ódio, vergonha e uma esperança distorcida de que tudo aquilo, de algum modo, ainda poderia mudar. Eles se alojaram numa construção abandonada, onde outros moradores em situação de rua se revezavam entre cantos escuros e colchões podres. Nia se manteve afastada dos demais. Precisava de silêncio para pensar, precisava de tempo para se recompor. Mas o tempo era um luxo que ela já não podia mais pedir. Na madrugada seguinte, esperou que todos dormissem e se aproximou de uma velha caixa de papelão escondida entre entulhos. Dentro dela estava um telefone modificado, sem rastreamento, um modelo velho que ela mesma havia preparado antes de iniciar a missão. Havia prometido a si mesma que só usaria em último caso. E o último caso havia chegado. Com dedos trêmulos, ela digitou uma sequência codificada. Um único toque bastou. Carla, sussurrou assim que a linha foi atendida. Nia! A voz da tenente Carla Mendes soou baixa, atenta. Onde você está, pelo amor de Deus? Você sumiu. O que diabos aconteceu? Eles estão envolvidos, Carla. A rede é real e é grande. Policiais, fardados, gente da ativa. Eles estão sumindo com os sem-teto. Estão sequestrando pessoas e ninguém faz nada. Do outro lado da linha, Carla prendeu a respiração. Você tem provas? Ainda não, mas vi, senti na pele. Eu preciso que você investigue internamente, com discrição. Começa pela Força Tática Noturna. Owens é um deles. Ele quase me matou. Carla não respondeu de imediato. Um silêncio pesado invadiu a ligação. Você está ferida? Estou viva, por enquanto. Nia, se isso for verdade, você está no meio de um ninho de cobras. A gente sempre soube que havia algo errado, mas isso é mais do que podre. Eu não volto, Carla. Não enquanto não tiver o suficiente para expor todos eles. Eu vou começar a puxar os fios, devagar, mas você se cuida, ouviu? Sempre me cuidei. A ligação caiu.
Nia desligou o aparelho e voltou a escondê-lo. As palavras de Carla ecoavam em sua mente. Ninho de cobras. Era exatamente isso. Nos dias seguintes, os movimentos da Força Tática Noturna se tornaram mais intensos. Era como se eles estivessem limpando as ruas. Literalmente, Nia observava cada ação, cada abordagem e registrava com câmeras minúsculas escondidas nas roupas de abrigo. Ela sabia que estava jogando alto e qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto isso, Carla vasculhava arquivos internos. Operações sem registro, viaturas que desapareciam do radar por horas, denúncias engavetadas. Ela cruzava dados, vasculhava as escalas, investigava discretamente aqueles que atuavam nas madrugadas. E então ela encontrou relatórios de intervenções noturnas feitas por uma força de apoio terceirizada, supostamente contratada para dar suporte à polícia em áreas de risco. Os contratos estavam assinados por nomes conhecidos da cúpula da corporação. Empresas de fachada, tudo perfeitamente encoberto. Mas havia um padrão, e esse padrão ligava os desaparecimentos à atuação da Força Tática Noturna. Carla tentou contatar Nia novamente, mas a ligação foi interceptada. Um aviso apareceu na tela de seu computador. Acesso restrito. Atividade monitorada. Ela entendeu. Tarde demais. Os ratos já tinham farejado a presença dela. Naquela noite, ao sair do quartel, um carro preto a seguia. Carla acelerou, cortou por uma rua lateral, entrou em um posto abandonado. Tentou despistar, mas o carro a fechou. 3 homens desceram, rostos cobertos, armas em punho. Não precisava ter mexido onde não devia, tenente, disse um deles, antes de puxar o gatilho. O som dos tiros ecoou por segundos. Horas depois, a notícia chegou até Nia pelas bocas das ruas. Uma policial foi baleada, está em coma. Tentaram matá-la. Ninguém sabe o motivo. Nia caiu de joelhos, a raiva explodiu no peito. Eles quase mataram Carla. Jamal se aproximou, confuso. Quem é Carla? A única pessoa que ainda acreditava em mim lá dentro. A única que podia me ajudar. Ele colocou a mão no ombro dela. Então agora você tá sozinha, Nia? Não, Jamal. Eu tô caçada. Naquela mesma noite, enquanto ela dormia encolhida entre latas e papelões, ouviu passos. Abriu os olhos. Um clarão. Uma câmera de segurança, posicionada em uma loja próxima, iluminou seu rosto por segundos. Ela soube na hora. Estava exposta. No dia seguinte, sua imagem apareceu em um boletim interno da polícia. Nome: Nia Brooks. Status: desaparecida. Classificação: traidora. Acusada de vazar informações sigilosas e colaborar com grupos criminosos. Ordem de prisão imediata. Era o fim do disfarce. No abrigo onde se escondia, o caos começou. Nia já não era mais uma indigente anônima. Era uma inimiga. Os próprios moradores de rua passaram a evitá-la. Alguns, iludidos por recompensas, tentaram entregá-la. Ela e Jamal fugiram para o que restava de uma antiga estação de trem desativada. Era frio, úmido e escuro, mas por enquanto era seguro. A gente precisa de provas, Nia, reais, documentos, vídeos, algo que não possa ser negado, disse Jamal, insistente. E eu sei onde conseguir. Ela revelou o que ainda não tinha contado a ninguém. Que havia rastreado uma das vans até um armazém nos arredores da cidade. Um local onde, segundo os rumores das ruas, os colhidos eram mantidos até serem transportados. Na madrugada seguinte, eles foram até lá. O lugar era cercado por muros altos, câmeras e seguranças armados. Mas Nia conhecia o terreno. Com um gancho e uma corda improvisada, escalou a lateral do galpão, entrou pelos fundos, escondeu-se entre caixas, fiações e sombras. No centro do armazém, viu o que jamais esqueceria. Uma sala com grades, onde pelo menos 15 pessoas estavam presas. Famintos, feridos, alguns drogados, homens, mulheres, jovens, todos negros ou latinos, todos desaparecidos da rua.
Ela engoliu o choro, ativou a microcâmera e gravou tudo. Os rostos, as condições, as conversas dos seguranças que falavam abertamente sobre o envio de mais uma carga para uma fazenda no sul da Geórgia. Mas antes que pudesse sair, um alarme disparou. Invasão! Alguém entrou! Ela correu, se escondeu, lutou com 2 homens armados. Um golpe de sorte a salvou de uma facada. Mas ao tentar escapar pela saída lateral, uma figura conhecida a esperava. Owens. Eu avisei. Nia, ele disse, com um sorriso frio. Você não sabe quando desistir. Ela tentou correr, mas foi atingida por trás. Desmaiou. Ao recobrar a consciência, estava amarrada, amordaçada, em um carro em movimento. Agora a gente vai garantir que você desapareça. Para sempre, disse Owens, ao volante. Ela sabia que aquele podia ser seu fim, mas ainda não era. Ela ainda respirava. E ainda tinha uma chance. O céu noturno se misturava ao asfalto, engolindo as formas com uma escuridão espessa e sufocante. O carro cortava a estrada deserta, sem placas, sem sinais de vida. O som do motor era o único sinal de que algo ali se movia. Nia Brooks, amarrada no banco traseiro, sentia o corpo inteiro pulsar de dor. Mas não era a dor física que mais doía. Era o senso de traição, o peso de cada nome, cada rosto conhecido agora parte de uma engrenagem podre. O motorista, detetive Owens, dirigia com uma calma perturbadora. Ao seu lado, outro homem, desconhecido, checava uma arma com frieza cirúrgica. Nenhum deles dizia uma palavra. Não precisavam. Para eles, Nia já estava morta. Era só uma questão de tempo. Ela tentava pensar, buscar qualquer plano, qualquer abertura, mas com os pulsos atados por tiras plásticas e a cabeça latejando, cada tentativa de raciocínio era um desafio. A estrada mudou para a terra batida. Eles estavam indo para algum lugar afastado, isolado, um local onde ninguém a encontraria. Meia hora depois, o carro parou. Os faróis iluminaram um celeiro antigo, com janelas quebradas e portas de metal. Não havia casas por perto, nada além de árvores e silêncio. Owens abriu a porta traseira e puxou Nia com brutalidade. Chegamos, princesa. Última parada, disse, sorrindo como se aquilo fosse uma piada de mau gosto. Ela tentou resistir, mas o outro homem acertou-lhe um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões como um grito abafado. Caída no chão de terra, sentiu os joelhos rasgarem com o impacto. Owens se abaixou, puxou-a pelo cabelo. Tão durona na cidade. E olha você agora. Só mais uma traidora que vai desaparecer como os outros. Vocês não vão se safar disso, murmurou, cuspindo sangue. Já nos safamos por anos, querida. Você foi só mais uma que achou que podia mudar o mundo. Eles a arrastaram até o interior do celeiro. No centro, havia uma espécie de cova improvisada, já aberta. Do lado, ferramentas sujas de terra e sangue. Um buraco fundo o bastante para enterrar um segredo. Owens tirou a mordaça. Últimas palavras? Nia olhou nos olhos dele. Não havia remorso ali. Apenas poder. Um poder doentio que vinha da certeza da impunidade. Quando esse vídeo for publicado, vai ser o fim de vocês. Owens arqueou a sobrancelha, confuso. Que vídeo? Ela sorriu, apesar da dor. Eu gravei tudo. A prisão, os rostos, a van, os prisioneiros, tudo. Por um momento, o silêncio dominou o espaço. O segundo homem se mexeu, inquieto. Owens a encarava, tentando avaliar se era blefe. Você tá blefando. Tenta a sorte, respondeu ela, encarando-o com um brilho desafiador nos olhos. Owens olhou para o parceiro e fez um sinal. Ele saiu, provavelmente para verificar. Nia sabia que não tinha muito tempo. Sentia o zíper da calça rasgado, com a borda metálica à mostra. Era sua única chance. Lentamente, começou a rasgar mais a costura com o pulso, até conseguir acesso à pequena lâmina escondida na barra da perna. Aquilo era sua última carta. Com cuidado,
Começou a cortar a abraçadeira, milímetro por milímetro. O suor escorria pelo rosto, misturado com sangue e poeira. Seus dedos formigavam. O som dos passos do outro homem se aproximava de novo. Owens, ela não tá blefando. Já tem vídeo circulando. Uns jornalistas independentes postaram coisa parecida com o que ela descreveu. O negócio tá pegando fogo. Owens congelou, pegou o celular, entrou em um canal seguro, viu os vídeos, imagens das celas, os rostos, as vozes. Era real. Alguém havia acessado os arquivos de segurança e enviado para a imprensa. Como? Como? Ele gritou, chutando a parede de madeira. Quem mais estava com você? Você acha mesmo que eu ia entrar nessa sozinha? Ela aproveitou a distração. As abraçadeiras cederam. Em um pulo, pegou a lâmina e atingiu o homem mais próximo no pescoço. Um golpe rápido, preciso. O sangue jorrou. Ele caiu sem gritar. Owens tentou reagir, puxando a arma, mas Nia já estava em cima dele. Uma luta brutal começou. Socos, chutes, gritos. Eles rolaram pelo chão. Owens a acertou no rosto com a coronha da pistola. Ela caiu, atordoada. Ele apontou a arma para a cabeça dela. Acabou. Ela fechou os olhos, mas não ouviu o disparo. Em vez disso, ouviu um estalo. Owens cambaleou, caiu. Atrás dele, uma figura suada, ofegante, com uma pedra na mão. Jamal, falei que você não estava sozinha. Nia respirou fundo, tremendo. Como me achou? Segui o carro. Fiquei de longe, esperando o momento certo. Ela olhou para o corpo de Owens, ainda respirando, mas inconsciente. Ele não pode morrer. Ainda precisamos dele. É a chave para o resto. O que a gente faz agora? A gente vai mostrar o rosto dele para todo o país. Horas depois, com a ajuda de Jamal, Nia levou Owens para um local seguro, o porão abandonado de uma antiga igreja. Lá, com equipamento improvisado, gravou uma confissão. Sob ameaça, Owens revelou os nomes dos envolvidos, os esquemas, os lugares, os contatos, tudo. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo inicial viralizava. A imprensa começava a investigar. O escândalo ganhava força. Nomes surgiam. Protestos pipocavam nas ruas. Atlanta fervia. Mas com a exposição veio a retaliação. Nia tornou-se o inimigo número 1. Cartazes de procurada estavam por toda parte. O departamento de polícia alegava que ela era uma desertora, traidora, envolvida com grupos subversivos. Ela e Jamal mudavam de esconderijo a cada 2 dias, sempre um passo à frente, sempre vigilantes, mas estavam exaustos. E então veio o golpe mais duro. Numa noite silenciosa, enquanto tentavam entrar em contato com um grupo de jornalistas independentes, receberam uma notícia. O abrigo onde Nia e Jamal viviam havia sido incendiado. Vários mortos, corpos carbonizados, entre eles crianças, amigos, inocentes. Jamal caiu de joelhos. As lágrimas corriam. Eles queimaram tudo. Nia não respondeu. Apenas olhou para o céu, engolindo a dor como uma faca. Eles querem nos calar, e a única resposta que podemos dar é gritar mais alto. Isso aqui não é mais só sobre mim, ela continuou. É sobre todos eles, todos os invisíveis, todos os que ninguém nunca quis ouvir. Na madrugada seguinte, ela invadiu um dos galpões centrais da milícia, onde ainda havia registros, vídeos e documentos. O lugar estava mal vigiado. Era arriscado, mas necessário. Lá, ela encontrou um HD. Com a ajuda de um hacker de rua, conseguiu acessar os arquivos. Eram horas de gravações, depoimentos, torturas, transferências. Cada rosto ali era uma denúncia viva. Mas antes que pudesse sair do local, uma viatura parou do lado de fora. De dentro, desceu um homem que ela reconheceu, Capitão Lambert, o comandante da Força Tática, um dos chefes. Achei que você tivesse morrido, Nia, ele disse, sacando a arma. Uma pena. Vamos ter que resolver isso do jeito antigo. Ela já estava armada. As mãos tremiam.
O confronto era inevitável. Você é um câncer, Lambert, e eu sou a quimioterapia. Ele atirou. Ela desviou. Respondeu com 2 disparos. Um o atingiu na perna, o outro no ombro. Ele caiu, gemendo. Ela se aproximou, a arma em punho. O tempo dos monstros acabou. Pegou o rádio dele, acionou a frequência da polícia. Aqui é a detetive Nia Brooks. Tenho em meu poder provas irrefutáveis de uma rede criminosa dentro das forças de segurança de Atlanta. Estou entregando tudo à imprensa. Quem tentar impedir vai cair junto. E desligou. Naquela noite, os vídeos foram enviados, as provas entregues. A cidade amanheceu com manchetes em todas as telas. Os nomes, os rostos, as vozes dos culpados estavam por toda parte. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou fundo, mas ela sabia. A caçada ainda não havia terminado. Ela só havia mudado de forma. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar quando Nia abriu os olhos na manhã seguinte. Estava deitada em uma casa abandonada nos limites da cidade, escondida entre as ruínas de um antigo casarão de fazenda. O sol se infiltrava por frestas da madeira, iluminando um espaço improvisado com colchões velhos, um laptop alimentado por baterias solares e sacos com comida enlatada. Aquilo era o mais próximo de um lar que ela podia ter naquele momento. Jamal dormia em um canto, exausto. As últimas noites haviam sido uma sequência de fugas, vídeos enviados a contatos secretos e vigilância constante. O rosto de Nia já não era apenas um símbolo de denúncia. Era alvo, inimiga pública de um sistema corrupto que agora, acuado, tentava reagir como um animal ferido. Mas havia algo diferente no ar, algo mudando. Ela sentia, a cidade estava se mexendo. O povo, finalmente, ouvindo, o laptop apitou com uma notificação. Nia se arrastou até ele, ainda com as costelas doloridas, clicou no link enviado por um jornalista chamado Kai Wallace, do canal independente Luz Urbana. O vídeo carregou. Era o início de uma reportagem explosiva. Imagens do galpão, das celas, do depoimento de Owens com a voz alterada, revelando como os sem-teto eram selecionados, levados, vendidos. As fotos dos envolvidos, oficiais de alta patente, empresários, políticos. Um verdadeiro império de exploração exposto em minutos. As provas são irrefutáveis, dizia Kai diante das câmeras. A cidade de Atlanta está diante de uma de suas maiores vergonhas, o desaparecimento sistemático de pessoas em situação de rua com a conivência direta da polícia e da elite local. O telefone improvisado vibrou. Nia atendeu imediatamente. Você viu? Era Kai. Vi. O impacto foi o que esperava? Muito mais. Tem gente pedindo renúncia. Protestos já começaram em várias partes da cidade. E o FBI está na jogada agora. Ela engoliu em seco. E quanto a mim, você ainda é considerada foragida. Mas tem muita gente começando a ver a verdade. Advogados, ativistas, alguns estão tentando preparar sua defesa. Mas você precisa continuar viva, Nia. Precisa continuar aparecendo. Eu não posso me entregar agora. Ainda não. Então se prepare, porque vai piorar antes de melhorar. Nia desligou e se levantou. Despertou Jamal com um leve toque no ombro. Hora de nos movermos. Ele piscou os olhos devagar, ainda sonolento. Aonde? Agora que os vídeos vazaram, eles vão tentar apagar tudo que puder incriminá-los, inclusive os sobreviventes. Você acha que vão atrás do galpão? Acho que vão destruir tudo e precisamos estar lá antes. Eles se deslocaram com cautela. As ruas de Atlanta estavam diferentes, mais vivas. Cartazes com o rosto de Nia apareciam colados em muros, alguns pichados com a palavra heroína, outros com traidora. Viaturas corriam pelas avenidas, helicópteros sobrevoavam áreas pobres. Um clima de tensão tomava a cidade como um trovão prestes a romper. Ao chegar no galpão, encontraram um cenário de caos. A estrutura estava sendo desmontada.
Caminhões de lixo industrial removiam caixas, papéis queimados, eletrônicos destruídos. Homens com uniformes falsos de limpeza agiam com precisão militar. Um deles segurava um maçarico, outro levava recipientes com ácido. Estão tentando apagar as provas, sussurrou Nia, observando por trás de um container. Ela puxou uma arma improvisada, feita com restos de metal e peças adaptadas. Não era uma arma policial, era uma arma de sobrevivência. Nia, isso é suicídio, disse Jamal. Não se eu tiver um plano. Me cobre. Ela saiu de trás do container e correu para o galpão lateral, atirando em uma estrutura de apoio que fazia parte da energia elétrica do prédio. As faíscas explodiram. Alarmes soaram. Os homens se espalharam, confundidos. Alguns gritaram. Outros correram em direção ao local da explosão. Jamal, aproveitando a distração, correu para o escritório principal e pegou o que restava dos discos rígidos. Nia cobriu a saída dele com disparos rápidos, não para matar, mas para dispersar. Em poucos minutos, estavam de volta ao carro, arrancando com os pneus cantando. Consegui 3 HDs, disse Jamal, arfando. Não sei se estão inteiros. A gente vai descobrir. Foram direto para um velho amigo de Jamal, um técnico recluso chamado Dorian, que vivia em um porão convertido em bunker digital. Era um homem paranoico, mas eficiente. Isso aqui, ele disse, analisando os HDs. É ouro negro, dados de transferências, contas bancárias, mapas, comunicações codificadas, senhas. Tem coisa aqui que pode derrubar gente em Washington. Consegue descriptografar? Me dá 12 horas, mas vai precisar sair daqui. Se acharem esse lugar, a gente sabe o que fazer. Enquanto Dorian trabalhava, Nia e Jamal continuaram o trabalho de guerrilha. Gravaram vídeos. Fizeram transmissões rápidas para grupos fechados de ativistas. Divulgaram trechos dos novos dados. Cada revelação era como um prego no caixão da corrupção. Mas o sistema reagia. Naquela noite, um ataque armado atingiu uma sede de ONG. 2 voluntários morreram. Uma garota chamada Denise, que havia ajudado a divulgar os vídeos de Nia, foi encontrada morta em um beco, com um bilhete preso ao corpo. Silêncio ou fogo. A dor era cada vez mais presente. Mas também era o combustível. No dia seguinte, Dorian nos chamou de volta. Terminei, e tem coisa aqui que nem vocês estavam esperando. Ele projetou na parede imagens de satélite, mostravam locais no sul da Geórgia, grandes áreas isoladas, cercadas, sem identificação, usadas como fazendas. Em cada uma, pelo menos 20 a 30 pessoas mantidas sob regime de trabalho forçado, alguns já identificados como desaparecidos de Atlanta. Eles não estavam apenas sequestrando, estavam escravizando. Nia encarou as imagens com os olhos em chamas. Precisamos de reforço, do FBI. E como vamos chegar neles? Perguntou Jamal. Eu sei como. Vou me entregar. Ele se levantou, indignado. Você enlouqueceu? Não, eu tenho o material. Eu tenho os nomes. Eu tenho o rosto. E agora o país me conhece. Se eu for levada, alguém vai ouvir, alguém vai falar, e a pressão vai obrigá-los a agir. E se eles te matarem antes? Então você solta tudo. Todos os arquivos, todos os vídeos. Você tem os backups. Jamal a encarou por longos segundos. Seus olhos marejaram. Eu nunca conheci alguém como você. Então não me deixe morrer em vão. Na manhã seguinte, Nia se apresentou à sede do FBI, cercada por ativistas, jornalistas e defensores dos direitos civis. Deu sua declaração, entregou os HDs, disse os nomes, as coordenadas, apontou provas, mostrou cicatrizes. Ficou detida por horas, sendo interrogada por agentes federais. Mas ao final do dia, a decisão veio: prisão domiciliar temporária, com escolta federal. Em 48 horas, começariam as operações em campo. Naquela noite, de volta ao esconderijo, ela chorou pela primeira vez em muito tempo. Chorou por Carla, ainda em coma.
Chorou por Jamal, que perdeu tantos amigos. Chorou por Denise, morta por tentar fazer o certo. Chorou por todos que ainda estavam presos, invisíveis, mas não chorou por si, porque sabia que ainda não era o fim. Era apenas o começo do acerto de contas. O Congresso estava em silêncio, um silêncio raro, quase reverente. O grande salão, normalmente tomado por debates acalorados, parecia conter a respiração diante do que se anunciava. Lá na frente, atrás de uma mesa simples, com um microfone e um copo d'água intocado ao lado, estava Nia Brooks. Vestia uma camisa branca, blazer escuro e calça social. Nada chamativo. Mas era impossível não notar a figura que ela se tornara. O rosto, ainda marcado por hematomas recentes e uma cicatriz sob o olho esquerdo, refletia não apenas a violência que sofrera, mas a sobrevivência. Os olhos, profundos, sérios, vivos, denunciavam tudo que ela vira, tudo que carregava. Fotógrafos se acotovelavam, câmeras transmitiam ao vivo. Do lado de fora, uma multidão se reunia com cartazes, bandeiras, gritos de apoio e indignação. Gritos que reverberavam entre os corredores do poder. Um senador de cabelos brancos se inclinou ao microfone. Detetive Nia Brooks, agradecemos por sua presença. Está ciente de que sua declaração será registrada nos anais da casa e poderá servir como base para ações judiciais federais? Ela apenas assentiu. Pode começar. Nia se aproximou do microfone. Respirou fundo. Um silêncio absoluto tomou o ambiente. E então, com a voz firme, começou. Meu nome é Nia Brooks. Fui detetive do Departamento de Polícia de Atlanta por 13 anos. Fui condecorada 4 vezes. Lidero mais de 20 operações bem-sucedidas. Também fui chamada de heroína. Mas depois do que vivi nos últimos 2 meses, entendi o quanto esse título é frágil. Porque neste país, ser uma mulher negra com poder e princípios é muitas vezes um convite ao extermínio. Pausou, olhou ao redor. Aceitei uma missão para investigar denúncias de tráfico humano envolvendo a população em situação de rua. Fui disfarçada como moradora de rua. Durante semanas, vivi como uma indigente. Fui agredida, humilhada, ignorada por colegas fardados que deveriam me proteger. Vi com meus próprios olhos pessoas sendo levadas por unidades policiais sem registro. Vi galpões onde eram mantidas como escravas. Vi o horror e gravei. Registrei tudo. Ela abriu uma pasta diante de si. Tirou fotografias, documentos e as exibiu uma a uma para o painel. Essas imagens mostram as celas improvisadas, as pessoas desaparecidas, as vans sem identificação, a comunicação cifrada entre membros da força tática e empresários ligados à indústria agrícola. O tráfico humano aconteceu com o aval de figuras públicas, protegidas pelo silêncio institucional. Um senador tentou interromper, mas ela levantou a mão antes. Não estou aqui para acusações vazias. Estou aqui com provas, com nomes, com trajetos, com datas. E estou aqui, principalmente, porque quase morri tentando trazer isso à tona. E muitos que estavam comigo morreram. Ela puxou uma foto do bolso. A foto de Jamal. Este era Jamal, morador de rua, negro, inteligente, sonhador. Morreu queimado em um abrigo que foi incendiado por agentes ligados à milícia policial que eu denunciei. Ele morreu porque ajudou, porque lutou comigo, porque acreditou que as coisas podiam mudar. A emoção cresceu na voz dela, mas Nia se manteve de pé. A população negra deste país carrega cicatrizes que nunca cicatrizam completamente. A cada geração, somos obrigados a provar que nossas vidas importam, que sentimos dor, que temos valor. Fui chamada de traidora, subversiva, mentirosa, mas o que traí foi o pacto silencioso da omissão. O que subverti foi a lógica que diz que os pobres e os pretos podem desaparecer sem alarde. Alguns congressistas baixaram os olhos,
Outros a encaravam em silêncio. Um murmurinho surgia ao fundo. Eu não sou uma exceção. Sou a regra que decidiu se levantar. E hoje, diante desta casa, exijo justiça, não apenas para mim, mas para todos os jamais, todas as Rebecas, todos os que ninguém procurou. Silêncio. O presidente da sessão pigarreou. Detetive Brooks, seus testemunhos e provas serão incluídos imediatamente nas investigações federais em curso. Agradecemos por sua coragem. Ela recolheu os documentos e saiu andando, sem abaixar a cabeça. Lá fora, a multidão explodiu em aplausos e gritos. Jornalistas tentavam se aproximar, microfones se estendiam. Mas Nia apenas seguiu andando, cercada por seguranças e apoiadores. O mundo assistia. E isso, ela sabia, era mais do que jamais esperara. Nos dias seguintes, as ações se multiplicaram. Mandados de prisão foram expedidos contra mais de 30 envolvidos no esquema. Alguns fugiram, outros foram presos. Um chefe de polícia cometeu suicídio. 2 deputados estaduais renunciaram. As investigações chegaram ao governo federal e, pela primeira vez em décadas, o Congresso votava um pacote emergencial de reforma nas forças de segurança, voltado especificamente à proteção da população vulnerável. Mas o preço ainda era alto. Carla Mendes, a tenente latina que ajudara Nia no início, seguia em coma. A cada dia, Nia a visitava no hospital. Sentava ao lado dela, segurava sua mão e contava o que estava acontecendo lá fora. Contava como seu nome já era lembrado como heroína por ativistas e jornalistas. Contava como sua coragem não tinha sido em vão. Eles estão ouvindo agora, Carla. Graças a você. Em paralelo, Nia fundou uma organização. Deu-lhe o nome de Fundação Jamal. Era pequena, ainda sem sede física, mas com grande alcance nas redes sociais. O objetivo era claro: mapear desaparecidos, prestar apoio jurídico às famílias, formar agentes sociais que pudessem denunciar abusos. A cada novo inscrito, ela sentia algo dentro de si se reconstruindo. Certa tarde, ao sair de uma reunião com o Departamento de Direitos Humanos, foi abordada por uma repórter jovem. Nia, você se considera uma vencedora? Ela sorriu, sem pressa. Não, me considero viva. E isso, nesse país, já é uma vitória. E o que você espera agora? Que ninguém mais precise fazer o que eu fiz para ser ouvida. A repórter agradeceu. Nia caminhou pela calçada. Estava diferente, mais leve, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora ela não caminhava sozinha. Havia gente olhando, gente ouvindo, gente agindo. No horizonte, uma nova tempestade ameaçava o país, mas ela estava pronta, não como policial, nem como símbolo, mas como mulher, como negra, como voz, porque ela sabia que vencera uma batalha, mas a guerra continuava. E assim termina a história de Nia Brooks, uma mulher que, mesmo sendo parte do sistema, teve a coragem de enfrentá-lo, que mesmo caçada, ferida e desacreditada, escolheu não calar, porque às vezes resistir não é apenas um ato de coragem, é um ato de sobrevivência. Agora eu quero saber, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que o sistema pode mudar? Já viveu ou testemunhou algo parecido? Sua opinião importa e pode inspirar outras pessoas. E não saia daí. A próxima história já está aparecendo na sua tela. Clique e mergulhe em mais um drama intenso, com reviravoltas que vão te deixar sem fôlego. A gente se vê na próxima.